Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, melhor dizendo, às nossas pré-aulas. Desta feita, estamos na nossa última aula do nosso quarto trimestre de 2023, que tem por título As Armas da Nossa Milícia, que vemos aqui estudando durante 3 meses, 14 lições nesse último trimestre. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. Esse é o subtítulo da nossa lição. Grato a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede. Louvar e engrandecer o nome do Senhor por mais um ano que está se findando, por mais uma etapa vencida, né? Deus ter nos abençoado com lições maravilhosas. Deus abençoe a cada um de nossos irmãos que estão empenhados neste trabalho. Nós tivemos aqui no nosso primeiro trimestre de 2023 o Sermão da Montanha. Foi a nossa primeira lição de 2023. Nós tivemos aqui no nosso segundo trimestre, conhecendo as parábolas de Jesus. Então foi o segundo trimestre. O primeiro trimestre comentado pelo professor Lorival, o segundo comentado pelo pastor Gilvan, ali de Campos Belo. E no terceiro trimestre nós estudamos sobre o mover do Espírito Santo na vida da igreja. Comentarista, este que vos fala. E nosso quarto trimestre, o qual eu falei aqui, que nós estamos aprendendo sobre as armas da nossa milícia, também comentada pelo professor Lorival de Oliveira, ali do Combinado, na nossa sede. Então, meus queridos irmãos, para ganhar tempo, nós vamos adentrar no assunto. O título da lição é a motivação para fazer acontecer. Nós vamos ter a definição desse título, desta lição. No primeiro ponto, o comentarista destacou lá sobre, trazendo uma definição sobre a motivação. Nós vamos para o textuário. O textuário está em João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33, do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Vai estar escrito assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição ou aflições, mas ter de bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras de Jesus, de ânimo para aqueles que estão ainda nesta terra e que estão seguindo a Cristo, que estão pelejando para chegar no céu. Então ele vai dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Então sabemos que nos versículos anteriores Jesus estava ali dando palavra de conforto aos seus discípulos, dando instrução, ensinamento para que eles viessem ser testemunha dele aqui na terra, assim como somos. A igreja do Senhor é a testemunha de Cristo. Então, dizendo: tenho-vos dito isso para que tenha em mim, ou em mim tenha paz. No mundo tereis aflição. Jesus vai dizer que aqui neste mundo não seria fácil. É isso que Jesus está dizendo. Falou para os seus discípulos e a palavra ficou escrita para que nós também viesse aprender. Ele vai dizer que neste mundo não é fácil, que ia passar por aflição, principalmente na época dos discípulos, né? Hoje nós não podemos dizer como os discípulos, que passaram tantas perseguições, tantos momentos difíceis, mas ainda a igreja ainda é perseguida nos nossos dias, não da forma, na proporção que era anteriormente, mas a igreja ainda é perseguida. Se o mundo vos odeia, mas ele disse assim: tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, Jesus venceu por nós. Jesus já pagou o maior preço por nós. Mas vamos adiantar. Verdade prática. A motivação
nos anima e nos estimula a lutarmos com empenho. Veja que aqui o comentarista ele já começa a trazer uma definição daquilo que é motivação. Então ele, veja só, a motivação nos anima e nos estimula a lutarmos com empenho. Continuando, para rompermos os empecilhos e alcançarmos nossos objetivos, mesmo na adversidade. Então, lutar com empenho para rompermos os empecilhos, alcançarmos nossos objetivos, mesmo na adversidade. Todo salvo, todo crente salvo tem um objetivo. Eu sempre costumo dizer, nós não somos crentes por acaso, nós somos crentes com um objetivo. Nós somos crentes com um endereço certo, céu. O nosso alvo é o céu. Então nós temos que rompermos os empecilhos para alcançarmos o nosso alvo, ou o nosso objetivo, que é o céu. Por isso que Jesus vai dizer, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que lutar, nós temos que permanecer firme, motivado e não desistir de forma alguma dessa tão grande obra que Cristo nos confiou. Graças a Deus. Aqui nós temos a introdução, no início o comentarista já vai finalizar, finalizando o trimestre, queremos aqui expor um tema de suma importância para a nossa vida. E ele vai aqui discorrer falando como cooperadores de Cristo, engajados nessa milícia de fazer notório a pregação do Evangelho como única, só voltar aqui, como a única alternativa para promover o reino de Deus e resgatar a alma sob o domínio do pecado e de Satanás. É a única, a palavra de Deus. Então esse é o nosso objetivo, meus queridos irmãos, tanto de comentarista como o dos outros que estão empenhados neste trabalho. Muito bem comentado aqui, destacado pelo nosso comentarista. Ele continua dizendo, enfatizamos a motivação que desperta o interesse. Novamente ele vai trazendo definições a respeito do que é motivação, da palavra motivação, porque esse é o tema central da lição. Então ele vai dizer, enfatizamos a motivação que desperta o interesse, dá entusiasmo para pelejar na adversidade. Então a motivação desperta interesse, que nos dá força, ânimo para lutarmos até mesmo nas adversidades da vida, nos momentos difíceis. Então, ser motivado é isso, mesmo na hora de dificuldade, às vezes na hora que tudo está difícil, mas não desistimos do nosso alvo, não desistimos do nosso objetivo. Mas vamos continuar para nós ganhar tempo. Primeiro tópico da nossa lição aqui. Definição. Então ele vai trazer aqui no seu sentido etimológico uma definição. Vamos lá. Motivação. O que é? Motivo, ação, isto é, um motivo que leva à ação. Então é um motivo que leva à ação. Vou voltar. Motivação significa motivo mais ação, isto é, um motivo que leva à ação. Então, motivação é isso. Como ele botou aqui, é motivo e mais ação. Isto é, um motivo que nos leva à ação. Então, motivação é isso. É algo que nos leva a agir, Motivo que leva o indivíduo a uma ação. Então, isso é motivação. É um motivo, vou repetir, é um motivo que leva o indivíduo a uma ação. Olha que coisa interessante, entendeu? Então, como é difícil você lidar com alguém desmotivado. Você já ou você já teve junto, ou já
participou de alguma coisa com pessoas desmotivadas? Você já viu o quanto é difícil? O pessimismo parece que faz parte da vida daquela pessoa desmotivada. E isso é interessante porque uma pessoa desmotivada, ele tende a desmotivar as outras pessoas que estão em sua volta. Parece que aquilo é algo, podemos dizer, contagioso, que ele desmotiva, nada dá certo, não é? Será que dá certo? É aquela desmotivação, aquele desinteresse, não é? Mas coisa maravilhosa é você estar ao lado de alguém motivado, de alguém que ele tem esse aspecto, não é? Que ele tem essa virtude, essa motivação, ele leva as pessoas, motiva as demais pessoas, não é? Porque ele anima, vamos falar, aqui é como você lidar com uma pessoa desanimada e outro animado. Uma pessoa animada, não é? Que coisa maravilhosa. Você já pensou em uma embarcação como era antigamente, remava uma parte do lado e outra parte do outro lado. Se uma parte do lado esquerdo, um exemplo, desanimasse, o barco ia ficar só rodando, porque enquanto a do lado direito estava animada, a do lado esquerdo estava desanimado, ou vice-versa. Então não tinha como equilibrar a embarcação. Para que a embarcação andasse equilibrada, não é? Toda a equipe de ambos os lados tinha que remar motivadamente, né? Animadamente. Olha como é interessante. Então, nós precisamos ter ânimo, né? Terá, entretanto, que ser um motivo forte. Só voltar aqui para a gente dar continuidade no que o comentarista estava querendo dizer. Isso é uma motivação que leva à ação, né? É um motivo que leva o indivíduo a uma ação. Então ele vai dizer, terá, entretanto, que ser um motivo forte, ou não haverá interesse, nem empenho suficiente para agir. Terá, como eu achei interessante aqui, terá, entretanto, que ser um motivo forte. Então, quer dizer, alguém é motivado por alguma coisa para agir, para ter uma ação. Que coisa interessante, né? Nós só agimos e teremos uma ação porque tem um motivo, há uma motivação para aquilo, não é? Ele continua dizendo, a pessoa tem que estar interessada em pagar um preço pelo resultado final, preço este que pode ser um grande esforço, uma contínua perseverança, talvez um alto valor. Olha como isso aqui ficou claro, não é? Precisa de esforço, até mesmo pagar um preço, né? A pessoa tem que estar interessada, precisa de interesse. Uma pessoa desinteressada é uma pessoa desestimulada, não é? Como nós estamos aqui aprendendo, é uma pessoa desmotivada. Então é preciso esforço, até mesmo pagar um preço pelo objetivo em que estamos correndo, pelo alvo em que estamos indo. Então, isso é muito sério. Meus queridos irmãos, professor de escola dominical, pare, atente para a lição, que tem palavras maravilhosas aqui para ensinar na classe. Vamos mais para frente. Ponto 2. 1.2. Devemos buscar a motivação em Cristo. Em quem devemos buscar? Em Cristo. É o conselho aqui. Cristo afirma, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E outras palavras, motive-se, alegre-se, eu superei as dificuldades e problemas do mundo. Não é? É isso que o comentarista está trazendo aqui, uma palavra ilustrativa. Veja só, motive-se, em outras palavras quer dizer motive-se, alegre-se, eu superei as adversidades, os problemas do mundo.
Então eu superei as adversidades e os problemas do mundo. É como se ele tivesse, em outras palavras, é o que Jesus estaria dizendo. As adversidades do mundo, os problemas do mundo. Venci a circunstância e as aparências do mundo. É isso, as aparências do mundo. Cristo dá a fórmula para superar as dificuldades. Então, devemos se espelhar em Cristo, devemos buscar a motivação em Cristo. No momento de mais agonia, no momento de mais dificuldade, Jesus não desistiu. Ainda no Getsêmani, antes da sua crucificação, Jesus está orando, 26 e 40, a partir do versículo 40 de Mateus, Jesus vai estar ali orando ao Pai e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele não se desmotiva, ele olha para uma humanidade que dependia, que carecia dele. Ele diz assim: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele se entrega por amor a uma humanidade. Olha que coisa maravilhosa, não é? Por isso precisamos aprender com Cristo. 1.3, motivação no Espírito, ou motivação no Espírito, isso mesmo, no Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Jesus disse assim que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece nem ouvir, mas nós o recebemos porque nós o conhecemos, porque ele está conosco e habita em nós. Então, nós somos motivados pelo Espírito Santo, é por isso que nós temos que a cada dia dar lugar para o Espírito Santo, santificar a nossa vida, para que o Espírito Santo faça morada em nossa vida e todo dia nos motive a trabalhar. Jesus disse assim que ele ia nos ensinar, Jesus disse assim que ele ia nos lembrar, Jesus disse que ele ia nos consolar. Então, que coisa maravilhosa, motivado pelo Espírito. Para o cristão, a motivação vem do espírito humano, preenchido pelo Espírito de Deus. Preenchido. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só o Espírito Santo é quem dá essa certeza, comunicando ao nosso espírito, o Espírito comunica a alma e o corpo se alegra. Que coisa maravilhosa. Vamos mais para frente para que o vídeo não fique muito extenso. Segundo tópico, exemplo de homens motivados na Bíblia. E veja que o primeiro homem aqui, 2.1, é o rei Davi. O comentarista vai usar aqui o rei Davi. Embora sendo ungido rei de Israel por Samuel, Davi passou algum tempo para assumir o reinado. Primeiro ponto aqui. Nós temos aqui uma lição importante nesse primeiro ponto. O comentarista pontuou aqui. E o professor pode prestar atenção nisso, porque ele está ensinando na sala de aula. O rei Davi foi ungido rei. Isso significa que Deus o escolheu, que Deus o chamou, Deus o vocacionou. Só que o fato de Deus ter o chamado, escolhido, vocacionado para ser rei de Israel, não significaria que ele já tinha que assumir o reinado de imediato. Ele era o futuro rei de Israel. Quando Samuel vai à casa de seu pai, Jessé, ele foi para que deixasse claro que ele seria o futuro rei de Israel. Ele tinha uma chamada. Só que nós temos uma lição muito importante aqui. Davi, ele esperou com paciência no Senhor. Ele esperou o momento certo. Em momento algum, Davi quis passar na frente de Saul. Teve a oportunidade até mesmo de matá-lo. Mas ele disse: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Ele esperou a hora certa, o momento certo. Davi assumiu o reinado de Israel, mas não pôde ir para o local certo. Ele ficou um tempo na cidade baixa, depois foi que ele subiu para a cidade alta. Mas tudo ele esperou o tempo de Deus. Nós temos uma lição, meus irmãos. O fato de você muitas das vezes ter uma chamada não significa que você já tem que exercer ela de imediato. Pare, analise, pense que nem todo mundo chegou logo de imediato naquela chamada. Porque senão, se você se apressar, você vai atrapalhar
a chamada de Deus na sua vida e você vai terminar perdendo a bênção. Então, aprenda isso, tome cuidado. Paulo tinha uma chamada de Deus. O próprio Jesus falou para Ananias, disse, vai porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra a reis gentios e demais pessoas. Não é? Paulo foi um grande missionário, mas Paulo ficou na Arábia durante 3 anos, fazendo tenda, esperando o momento certo, esperando a hora certa da chamada, evangelizando os vizinhos, isso é importante. Mas vamos lá, então, aí o primeiro ponto aqui, neste inteirinho, passou por várias situações difíceis que foram superadas devido à presença do Espírito Santo na sua vida. Superou como, Davi? Com a presença do Espírito Santo. E aqui o comentarista vai dizer que ele não abriu mão do que fazia. Davi não abriu mão dos seus afazeres na roça, não é? Porque ele ali apacentava ovelha no sentido literal. Então ele era pastor de ovelha. Ele continuou matando urso, continuou matando leão, continuou tirando ovelha até da boca do leão, como ele próprio disse a Saul. Mas não deixou que as ovelhas viessem sofrer dano. Quando ele vai para a peleja, que da Golias está lá desafiando, e os irmãos dele começam a falar para ele, dizendo, já vem tu com a sua presunção, deixou as ovelhas lá abandonadas, de forma alguma. A palavra de Deus diz que Davi deixou alguém tomando de conta das ovelhas para atender, não é, o chamado do seu pai, o pedido do seu pai, melhor dizendo, para que fosse a guerra, levar presentes para o rei e comida para seus irmãos também e trazer notícia do que estava acontecendo lá. Só ajeitar essa cadeira aqui que ela está um pouco descendo. Mas vamos lá, continuar. Josué, sucessor de Moisés, outro homem, não é? Exemplo de homem motivado, que não desiste, que mesmo diante das dificuldades, mas diz, eu estou aqui de prontidão. Josué foi auxiliar, chegado amigo fiel de Moisés, durante os 40 anos na peregrinação de Israel no deserto. Lembra? Olha como é interessante, quando o povo tinha que entrar na terra prometida, que Deus fala com Moisés e diz para ele escolher o povo, escolher alguns homens e fosse a terra prometida espiar. E quando chegaram, os homens disseram, tem gigantes, se desmotivaram, quiseram parar, desistir. Mas Caleb e Josué é exemplo de motivação. Disse, nós iremos e o Senhor nos dará vitória. Mas Deus disse para Moisés, esse povo é um povo obstinado. É um povo que rejeita ouvir a minha palavra. Então o que é que Deus fez? Disse, não, eles vão andar em círculo 40 anos, até que morra o último dos que saiu do Egito. Entraram na terra prometida uma nova geração, exceto Josué e Caleb. Mas vamos lá. 2.3, o apóstolo Paulo. Eu já falei a respeito do apóstolo Paulo, né, como falamos aqui. O apóstolo Paulo também é um exemplo de motivação. Mesmo diante de algumas dificuldades e adversidade da vida, aprendeu a lidar com vários momentos, né? Momentos de abundância, momentos de escassez, momentos de, como se assim, até frio e calor ele menciona. Ele diz assim, eu aprendi a estar com a barriga cheia, com a barriga seca, mas de uma coisa eu não abro mão, é de pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Mas vamos continuar. Nós temos aqui o terceiro tópico, atitudes para vencer. Atitude para vencer. O crente em Cristo, ele precisa ter atitude. Então, seja um crente de atitude. Tenha atitude, tome atitude. Não é? Precisamos tomar atitude, porque senão ficamos estacionados. Mas vamos continuar. Perseverando na obra do Senhor. Primeiro ponto aqui, ele vai falar de perseverança. Perseverança trata de alguém que não desiste, que está firme, né, naquilo em que está empenhado, não para. Então, perseverar é isso, mesmo diante das dificuldades, mas persevera, luta, peleja, não desiste. 3.2, motivados pela fé em Deus.
Sem fé, o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo número 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos quanto o seguem precisa crer que ele é o galardoador de todos aqueles que o seguem. Olha só, de todos aqueles que têm lutado para estar na presença do Senhor. 3.3, motivado pelo amor de Deus. O primeiro ponto que nós podíamos abordar aqui, motivados pelo amor de Deus, é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele queiram não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é? Cristo deu o seu único Filho para nos salvar. Então nós temos o primeiro exemplo aqui de amor no Novo Testamento, se nós fosse falar. Não é? Então nós temos outros vários exemplos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos os pecados distanciados estão da glória de Deus. Mas quando lemos o versículo 24, vai falar da redenção em Cristo, que Cristo nos redimiu, nos justificou. Que coisa maravilhosa. Não é? Então, meus irmãos, que o Senhor continue nos abençoando, continue orando por nós, continue orando pelo Conselho Administrativo da nossa EBD, pelo nosso pastor presidente, né, por toda a diretoria da nossa igreja, cada vice-pastor. Nós carecemos das vossas orações. Fica todos com Deus.